Vingadores Doomsday é o próximo grande evento cinematográfico da Marvel, introduzindo o maior vilão dos cinemas. Pelo menos é isso que eles querem que seja. O Doutor Destino, interpretado pelo Robert Downey Jr. O rosto que em outro momento era o grande herói da Marvel, agora retornando para criar um caos, destruição ou até botar ordem num multiverso que estaria acabando. Fato é que Vingadores Doomsday promete redefinir o multiverso da Marvel e trazer vários momentos épicos inspirados nos quadrinhos, o que vai marcar uma nova era para os heróis que a gente acompanha há tanto tempo. Justamente por isso, nós precisamos listar aqui as coisas que são praticamente obrigatórias de acontecer nesse filme, pelo menos em uma cena. Muita gente vai discordar. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e a primeira cena que Vingadores Doomsday precisa obrigatoriamente ter é mostrando o Doutor Destino, do Robert Downey Jr., enfrentando e esmagando o Kang. Afinal de contas, o Kang, interpretado pelo Jonathan Majors, foi a promessa de grande vilão nessa saga do multiverso, o que acabou não se concluindo por vários motivos, um deles mesmo sendo o envolvimento do Jonathan Majors em várias polêmicas e um crime. A Marvel veio com um plano de substituir o Kang como grande ameaça pelo Doutor Destino. Porém, essa transição não pode acontecer fora das telonas, sabe? Fora da história de um filme. Até porque Quantumania mostrou o Conselho dos Kangs lá prometendo retaliação contra os heróis que estavam começando a mexer no multiverso. Então, se o Doutor Destino vai substituir eles como grande ameaça, isso precisa ser mostrado já no próximo filme dos Vingadores. Número 2. A invasão e o controle da Terra pelo Doutor Destino. Esse personagem nos quadrinhos tem uma sede por poder muito famosa e inclusive ele quer dominar diferentes territórios além da Lativéria, que é o seu reino, em muitas ocasiões. Portanto, considerando que o Doutor Destino, interpretado pelo Robert Downey Jr., vem de um outro universo e não do universo principal da Marvel Studios, que melhor forma de colocar ele contra os heróis já estabelecidos nos filmes do que fazer com que o Doutor Destino queira dominar o universo principal dos filmes da Marvel. Isso botaria o planeta inteiro em alerta, todos os heróis em alerta, e se uma equipe de Vingadores não tiver sido formada até esse momento, vai ser obrigada a se reunir para lutar contra o Victor Von Doom. Número 3. O Peter Parker do Tom Holland se encontrando com o Doutor Destino do Robert Downey Jr. Essa relação de mentor e aprendiz foi muito desenvolvida dentro do universo da Marvel entre o Homem de Ferro do Robert Downey Jr. e o Homem-Aranha do Tom. Portanto, o choque que ver o Robert Downey Jr. ver aquela cara em um grande vilão causaria no Homem-Aranha seria imperdível. Nós precisamos ver esse reencontro e, pelo menos, um pouquinho dessa relação sendo pincelada no próximo filme. Número 4. Vingadores liderados por heróis inesperados. Olha, como eu disse anteriormente, os Vingadores precisariam se formar para enfrentar essa ameaça. E os principais heróis não estão mais na jogada, como o Capitão América com Steve Rogers, o Homem de Ferro, o Thor tá, sabe-se lá onde. Então os novos Vingadores precisariam ser formados por personagens que até então nem faziam parte da equipe, como por exemplo Shang-Chi, o próprio Homem-Aranha, Mulher Hulk, quem sabe? Uma equipe diferente de todas que já vimos antes. O que nos leva ao número 5, o Wolverine do Hugh Jackman como um integrante dos Vingadores. É verdade que no filme Deadpool e Wolverine, o Wolverine do Hugh Jackman ficou em outro universo, no universo do Deadpool, e não no principal dos filmes da Marvel. Mas em se tratando de um filme que vai lidar com o multiverso, acho que nós precisamos desse encontro. Precisamos do Wolverine ajudando a salvar um universo aí e junto com outros heróis que dão nome ao filme, né? Vingadores. Número 6. O Steve Rogers velho. Como eu já comentei aqui, o Steve Rogers como Capitão América não tá mais na jogada.
Porém, sempre pairou aí no ar o que aconteceu com o Steve Rogers idoso que apareceu em Vingadores Ultimato. Ele de fato faleceu ou está aposentado em algum lugar por aí? Nos quadrinhos, o Steve Rogers velho, sem o soro de super soldado, retornou como uma espécie de conselheiro, até para o próprio Sam Wilson como Capitão América no início da sua trajetória. Uma coisa similar precisa acontecer em Vingadores Doomsday. E eu digo com tanta ênfase porque depois desses filmes dos Vingadores, não vai haver mais a chance de vermos o Steve Rogers velho nos filmes, pelo menos não tão cedo. Se a Marvel, depois de Vingadores Guerras Secretas, fizer um reboot, o que nós teríamos seria um Steve Rogers novo, e não um Steve Rogers idoso. Essa é a oportunidade perfeita de fazer uma breve adaptação do momento dos quadrinhos onde o Steve Rogers velho voltou à ativa. Número 7. O Quarteto Fantástico e os X-Men. Assim como o Wolverine, como parte dos Vingadores, seria essencial no próximo Vingadores, Quarteto Fantástico também já vai ter tido o seu primeiro filme no universo cinematográfico da Marvel. Nessa bagunça multiversal, poderíamos até apostar que o Quarteto Fantástico vai estar presente nos acontecimentos de Vingadores Doomsday. E se eles vão estar, por que não os outros X-Men, vindo do mesmo universo do Wolverine e o Deadpool? Número 8. O Hulk do Bruce Banner volta a ser poderoso. Não precisa nem ser um gênio, né, Loquias, para perceber como o Hulk foi nerfado no universo cinematográfico da Marvel desde Vingadores Ultimato. Ele ficou inteligente, mas também parece que ficou mais fraco. O Hulk dos cinemas, o Hulk verde, precisa recuperar a sua força, sua ferocidade, para ser considerado uma arma invencível. Até porque, com o Doutor Destino na Terra, o clima vai ser de guerra, então na guerra o Hulk precisa estar solto. Número 9. She-Hulk se encontra com o Deadpool. Eu sei que essa pode parecer um pouco aleatória, mas faz muito sentido, porque uma das características principais do Deadpool é quebrar a quarta parede. Porém, mais insano ainda será ver ele quebrando a quarta parede, falando com a audiência, ao mesmo tempo que a mulher Hulk, que faz a mesma coisa, inclusive faz isso desde antes do Deadpool nos quadrinhos, e eles estariam ao mesmo tempo falando com a audiência e eles saberiam que eles falam com a audiência, eles estariam falando ao mesmo tempo. Seria insano, é o tipo de situação que precisa acontecer em um dos próximos filmes dos Vingadores, e eu espero que seja nesse aqui. Número 10. Agora conectando alguns pontos já estabelecidos anteriormente no universo da Marvel. O Doutor Estranho precisa ser apresentado como uma ameaça para o multiverso. Essa ideia do Doutor Estranho, vilão, uma ameaça, foi jogada lá em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E é o tipo de coisa que não foi completamente resolvida ainda. Precisa ser resolvida no filme que vai lidar com o ápice do caos multiversal, da ameaça multiversal. Então, Doutor Estranho, como ameaça do multiverso, precisa acontecer. E se você não sacou ainda, esse vídeo tem muitos elementos e muitas coisas que eu particularmente acho que são essenciais para Vingadores Doomsday. Se você imagina outras coisas que precisariam acontecer no filme, deixa escrito aqui embaixo, e vale sempre lembrar que não é garantido que nada disso vai acontecer. Mas se você está curtindo, já deixa o like aí, se inscreve no canal para mais vídeos assim, porque é com a sua força que o meu canal continua existindo. Vamos pro número 11. O conceito de seres âncora precisa ser explorado. Deadpool e Wolverine foi um filme que se baseou completamente no conceito de seres âncora, onde você vai em um universo, tem o ser âncora daquele universo. Se aquele ser âncora for destruído, morrer, o universo inteiro começa a ruir e eventualmente para de existir. Ou seja, um único ser que tem a capacidade inconsciente de manter o seu universo inteiro estável. Essa, inclusive, é a arma perfeita para se destruir o multiverso, né? Você só vai em diferentes universos, matando os seres âncora de cada universo e pronto, os universos vão se autodestruindo. Isso foi tão importante em Deadpool e Wolverine que precisa ser explorado e explicado mais profundamente nesse filme de ápice de ameaça multiversal. Número 12. A Capitã Marvel sendo útil. Isso aqui pode ser polêmica, viu? Mas a Capitã Marvel, Carol Danvers, foi introduzida no universo cinematográfico como uma personagem ultra poderosa, ultra importante,
mas que está sempre ocupada fazendo outra coisa. O filme As Marvels tentou dar uma desculpa para isso, mas pelo menos para mim não colou tanto. E não vai colar no futuro, afinal, em As Marvels, ela teoricamente resolveu as suas questões, então ela está disponível para ajudar em qualquer problema que rolar agora na Terra. Então, poxa, Vingadores Doomsday precisa mostrar a Capitã Marvel sendo útil, sendo poderosa e fazendo a diferença. Número 13, um outro confronto obrigatório, Doutor Destino versus Doutor Estranho. Nessa bagunça multiversal, muita gente está esquecendo de algo importantíssimo. O Doutor Destino também é um mestre da feitiçaria. Um confronto entre ele e o Doutor Estranho seria indispensável, ainda mais pensando no papel que o Doutor Estranho poderia ter nessa questão do multiverso. O Doutor Estranho poderia até se sacrificar no fim dessa batalha para tentar conter o Doutor Destino um pouco. E essa pode ser uma das batalhas mais absurdas de lindas já feitas para o cinema. Por favor, não me decepcionem se isso acontecer. Número 14, mais encontros com o Quarteto Fantástico. O quarteto vai receber um filme só para eles, que vai se passar em uma realidade dos anos 60 mais ou menos, só que futurista. Porém, se eles se envolverem com toda a questão do Doutor Destino no universo principal de filmes, vai ser inevitável termos algumas combinações de equipe entre membros do Quarteto Fantástico e outros heróis. É possível nós vermos, por exemplo, a parceria entre o Tocha Humana e o Homem-Aranha, que são uma dupla já icônica dos quadrinhos, por terem uma amizade de longa data. Até pela questão do Doutor Destino ser o grande vilão, não é? Seria impensável ter esse filme sem o Quarteto Fantástico, que são os principais inimigos do Doutor Destino. Tudo isso nos leva ao número 15, que é o Homem-Aranha usando a roupa do Quarteto Fantástico. Nós sabemos que o Homem-Aranha da Marvel Studios já passou por fases, né? Ele já usou roupa feita por ele mesmo, roupa feita pelo Tony Stark. Agora que a cara do Tony Stark voltou como um grande vilão, pô, ele talvez vá precisar de mais ajuda do que simplesmente fazer uma roupa em casa. E nos quadrinhos, o Homem-Aranha tem uma roupa azul feita pelo Quarteto Fantástico. Seria o momento perfeito de vermos isso acontecer, vai vender bonequinho, vai ser uma maravilha. Número 16, Destino forjando alianças. Diferente do Thanos, é importante lembrar que o Doutor Destino não é o tipo de vilão que vem descendo o pau, não. Ele também tem uma veia diplomática, onde vai tentar levar as coisas na lábia. Então, a forma perfeita de introduzir esse aspecto do personagem no próximo filme dos Vingadores seria mostrar ele tentando inicialmente forjar alianças na Terra. E essas alianças podem acontecer com vilões que já apareceram antes, como o Namor, que é o líder de Talocan, ou até com líderes políticos, como talvez o presidente dos Estados Unidos. Destino pode chegar com o argumento de que ele é o único capaz de salvar a Terra da destruição multiversal, e com isso vai levar muita gente na dele. Essa seria a oportunidade perfeita dele se encontrar primeiro com outros heróis de forma amistosa, diplomática, antes deles caírem na briga sem freio. O que me leva ao número 17. Doutor Destino vai ser o vilão do filme. Então, apesar da sua abordagem diplomática, claro que ele vai ter os seus planos por trás. E por isso seria perfeito o filme introduzir o conceito da Cabala. A Cabala é basicamente os Illuminati, porém de vilões. O Doutor Destino, por baixo dos panos, estaria reunindo os aliados que ele sabe não vão decepcioná-lo na hora do quebra-pau, pelo menos não em teoria. Ele pode precisar da aliança com pessoas sem escrúpulos e que vão aceitar realizar sacrifícios. Por isso, a Cabala devia ser formada. Número 18, incursões. Esse foi um outro conceito inicialmente explorado em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que precisa ser o conceito-chave da destruição do multiverso que deve acontecer no próximo filme dos Vingadores. Nos quadrinhos das Guerras Secretas de 2015, o multiverso foi destruído completamente pelas incursões, que eram eventos onde diferentes universos se chocavam. Doomsday precisa mostrar isso acontecendo, porque se depender do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ficou só na promessa. Número 19, a exploração do real poder do Doutor Destino.
Como eu já comentei, ele é um personagem que lida tanto com tecnologia como também feitiçaria. Seria uma espécie de mistura perfeita entre Homem de Ferro e Doutor Estranho. Isso daria para ele um tipo de poder acumulado inédito até então. Precisamos ver o exército do Doutor Destino, os Doombots. Imagina no filme terem vários Doutores Destino em diferentes lugares e apenas um é o verdadeiro. Isso seria incrível de ver. Número 20. O exército do Doutor Destino com a presença de heróis distorcidos. Vamos combinar que o Destino, como ele é nos quadrinhos, já é uma ameaça formidável. Porém, no próximo Vingadores, ele vai chegar não simplesmente como um personagem aleatório que existe ali, mas sim como alguém vindo de outro universo. Isso amplia as possibilidades para ele. E assim como o Destino poderia se aliar politicamente com algumas pessoas e secretamente reunir a Cabala, ele também poderia recrutar, dentro do seu propósito, uma leva de versões malignas de heróis que já são queridos. Então imagine o Capitão América do Steve Rogers retornando, só que completamente maquiavélico. Outra versão do Hulk, outra versão da Capitã Marvel e do Homem-Aranha. Seria um momento incrível de assistir. Número 21. A Shuri como Pantera Negra ou outros heróis em Wakanda lutando para resistir a uma invasão do Doutor Destino em busca de Vibranium. Esse conflito do Doutor Destino representando a Latvéria e o Pantera Negra representando o Wakanda não é novo. E nos cinemas tem muitos motivos para esse embate acontecer. Para começar, Wakanda é o polo tecnológico do planeta Terra. Não existe tecnologia mais avançada do que em Wakanda. Então eles seriam os principais inimigos do Doutor Destino na Terra, se tornando cruciais para sua derrota ou vitória. Número 22. Eu mencionei sobre as versões alternativas de heróis. O que precisa rolar é o embate entre as versões alternativas malignas e os heróis tradicionais. Imagine aí o Capitão América do Sam Wilson enfrentando um Steve Rogers, um Hulk inteligente, meio fraco, precisando perder o controle para vencer um Hulk maquiavélico. Isso por si só já daria cenas épicas o suficiente para construírem a história de um filme inteiro ao redor. Por isso, eu acho indispensável. Número 23. Toda a história precisa acabar com o sacrifício de um ou mais heróis importantes. Eu já falei que o Doutor Estranho poderia se sacrificar em uma batalha. Porém, se todos os outros heróis também vão lutar, é importante que haja consequências. E essas consequências precisam ser sentidas no filme com morte ou perdas muito, muito graves. Eu não acho que Vingadores Doomsday precisa, nem vai, terminar de modo positivo. E por isso eu fecho com o número 24. O multiverso inteiro é destruído. Sinceramente, eu acho que toda a saga do multiverso está caminhando para isso, até tomando como referência os quadrinhos. O multiverso precisaria acabar em Vingadores Doomsday para que os destroços do multiverso sejam explorados nos filmes seguintes até chegar em Vingadores Guerras Secretas, onde outras coisas devem acontecer. Mas o que você acha que Vingadores Doomsday precisa ter? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Será que eu faço um desses sobre Vingadores Guerras Secretas? Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.